Dr. Cláudio Santos da Silva é advogado, mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeup, instituição em que ministra classes de Direito do Trabalho e Direito Sindical. Vice-presidente da Comissão de Direito Sindical e Associativo da Ordem do Distrito Federal, professor de Direito do Trabalho. Ex-diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, membro da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, JUCA. Senhoras e senhores, Dr. Cláudio Santos da Silva. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer à doutora Gabriela o convite de poder participar desse evento que vocês têm hoje e amanhã. Também a doutora Carolina Sena, que gentilmente nos convidou, o doutor Deluca, que me antecedeu. E a primeira palavra é uma palavra de agradecimento pela oportunidade, e a segunda de desculpas, porque eu pretendia acompanhar todos os debates desde amanhã, mas infelizmente, uma questão do escritório, tive que terminar um prazo e ainda tive que ir ao TRT aqui de Goiás, sendo que estava sem luz, né? Então eu tive que subir até o 5º andar, falar com o desembargador, descer, enfim, e me perdi aqui também no Waze, e a doutora Carolina me ensinou como é que faz para chegar aqui, mas enfim, acabei chegando, e essa segunda palavra de desculpas pelo atraso, por não ter podido estar aqui e ter acompanhado as outras palestras. Cumprimentando os senhores e senhoras mais uma vez, coube a mim falar sobre greve de negociação coletiva no serviço público, o que avançou. Né? Então, se nós vamos falar de eventuais avanços, a gente precisa fazer uma fotografia, nós precisamos diagnosticar o que nós temos, o que tínhamos até então. Eu costumo, nessas oportunidades, fazer um corte cronológico, um corte temporal, eu acho que é muito importante e que sinaliza bem o que vem acontecendo, seja do ponto de vista do movimento sindical, e aí especificamente o movimento sindical dos servidores públicos, seja essa atuação sindical e o seu reflexo perante o poder judiciário, porque ao final das contas esses conflitos acabam desaguando no poder judiciário, e nós temos durante esse período várias manifestações. E eu pretendo abordar nessa minha intervenção, primeiro, a questão da negociação coletiva, para depois falar da greve. No que dizer, em ambos os casos, como eu havia dito, eu gosto de fazer esse marco temporal. Eu acredito que a Constituição de 88, claro, foi um marco em todos os sentidos. Então, nós temos esse marco da Constituição junto com a promulgação da Lei 8.112, regime jurídico único, no que diz respeito a esse assunto. Nós temos, em 2003, na negociação coletiva, a questão da Mesa Nacional de Negociação Permanente, que seja um marco também nesse item, nesse caminho, para desaguarmos na ratificação e internalização da Convenção 151 da OIT. Então, se nós vamos falar de avanços e vamos verificar, olhando pelo espelho, se houve ou não retrocesso, se nós conseguimos de fato avançar, nós temos que considerar esses 3 marcos temporais com essa institucionalização. A Constituição Cidadã, que traz para vocês, servidores públicos, um novo patamar de relação e de atuação perante o movimento sindical e o patrão de vocês, que é o Estado. A negociação no ano de 2003, que se pretende institucionalizar no âmbito federal, isso de uma certa forma se espraiou aos demais estados e alguns municípios, e mais recentemente a ratificação da Convenção 151. E no que diz respeito à greve, o mesmo caminho. Eu acredito que 88 é um marco, no 1994 é outro marco com o julgamento do mandato de injunção número 20, e nós temos agora em 2008, 2009 um novo marco, são 3 mandatos de injunção, primeiro o 702
que acabou mandando aplicar, o Supremo Tribunal Federal mandou aplicar a lei de greve da iniciativa privada para vocês. E isso trouxe uma série de desdobramentos que acho que vale a pena nós nos debruçarmos e trazer para os senhores e para as senhoras esses elementos para que vocês possam debater, enfim, amanhã. Nada daquilo que vocês não saibam, claro, porque essa atividade sindical, de fato, vocês convivem com todos esses elementos. Então, e no final, eu pretendo responder a pergunta: houve ou não houve avanço em respeito à negociação coletiva e o direito de greve dos servidores públicos? Pois bem, dito isso, e contextualizando o que pretendo desenvolver com vocês ao longo desses próximos 45 minutos, 88, claro, vocês sabem disso, todos nós sabemos, foi um marco muito importante para os servidores públicos no que diz respeito ao direito coletivo do trabalho. Porque até então vocês conviviam com as associações e a partir de 88 vocês puderam se sindicalizar, isso na Constituição, e também a realização de greve, poder fazer greve, ou seja, foi constitucionalizado o direito de greve nos termos de lei complementar, era o que dizia a Constituição lá em 1988. Mas não que a ausência de dispositivos constitucionais ou a ausência de regramento tivesse impedido vocês, servidores públicos, de, por intermédio de suas associações que tinham uma característica sindical, sem sombra de dúvida, entabulassem processos negociais e realizassem greves, né? Então, independentemente da questão normativa e, sobretudo, da previsão constitucional, vocês sempre se associaram, vocês sempre fizeram as coalizões de vocês sempre reivindicaram, vocês sempre negociaram e vocês sempre fizeram greve. O Estado é que reagia de uma forma diferente ante a ausência ou a existência de uma norma que reprimia esse movimento de vocês. Mas a Constituição de 88, em relação aos servidores públicos, ela esqueceu um pequeno detalhe. A partir do momento que ela assegura o direito de sindicalização para vocês e o direito de greve, ela se olvidou de trazer a negociação coletiva. E se nós olharmos para o mundo privado, as duas andam juntas. Não tem como você falar de direito de greve sem falar do direito de negociação coletiva. E vice-versa. Não há de se falar em negociação coletiva sem a possibilidade do exercício do direito de greve. Então, ao esquecer, em 1988, na Constituição, o direito à negociação coletiva, o Estado brasileiro acabou ceifando vocês de um instrumento importantíssimo, porque o seu objetivo é a institucionalização da negociação coletiva. E se houvesse essa previsão, talvez agora a gente tivesse avançado um pouco mais. Mas vejam, os senhores e as senhoras vão se recordar que a Lei 8.112, quando ela veio ao mundo jurídico para tornar o regime dos servidores públicos único, ela trouxe no seu artigo 240 um avanço, de uma certa forma. A Constituição não traz a negociação coletiva, traz a sindicalização e traz o direito de greve, mas a Lei 8.112, no seu artigo 240, ela, em duas alíneas, previu a possibilidade de negociação coletiva para os servidores públicos e mais o julgamento de dissídios individuais e dissídios coletivos pela Justiça do Trabalho. Vejam, em 90, quando se unificam os regimes do serviço público, se previu, se concedeu a possibilidade de vocês terem uma equiparação com os trabalhadores da iniciativa privada na Justiça do Trabalho, levando seus conflitos individuais e os seus conflitos coletivos, frutos dessa sindicalização, para a justiça especializada em resolver esses conflitos e que resolvia desde a década de 30. Desde a década de 30, seja no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, na época do Ministério do Trabalho e Indústria, seja depois com a criação do Poder Judiciário Trabalhista, ele sempre resolveu esses conflitos.
sem entrar no mérito, se resolveu de forma correta, incorreta, se interveio, se não interveio, não é isso que nós estamos falando. Estamos falando da questão formal e da possibilidade de recurso a esse mecanismo. Mas o Supremo Tribunal Federal, uma vez mais, entendeu que esse dispositivo era inconstitucional. E por que o Supremo declarou a inconstitucionalidade dessas alíneas do artigo 140 da OIT 112, que previam a negociação coletiva, o acordo e a possibilidade de dissídio coletivo? Primeiro, entendeu? Bom, competência privativa do chefe do Poder Executivo. Vocês sabem disso. Então, cabe a ele a iniciativa privativa de encaminhar projeto de lei dispondo sobre a remuneração do servidor público. Logo, não havia como, em um processo de negociação, impor ao chefe do Executivo algo que ele não quisesse. Porque o fruto da negociação coletiva é o acordo coletivo do trabalho. E deve ser aplicado, deve ser observado. Então, o Supremo Tribunal Federal, naquela quadra histórica, em 1993, entendeu que não era o caso de se permitir o dissídio coletivo, a negociação coletiva e o acordo coletivo, seja porque era competência privativa do chefe do Poder Executivo, seja porque qualquer alteração remuneratória dos senhores e das senhoras deveria passar por uma prévia dotação orçamentária. Então, como é que eu vou aplicar de imediato um acordo coletivo de trabalho ou uma sentença normativa proferida pelo Tribunal Trabalhista se eu não tenho a prévia dotação orçamentária? E o terceiro argumento que o Supremo entendeu naquela oportunidade, e esse contexto é importante para nós avaliarmos lá na frente a questão da evolução ou não, disse: dentre o rol dos direitos do artigo 7º, que trata dos direitos sociais, dos direitos fundamentais dos trabalhadores, que contempla o reconhecimento dos acordos e convenções coletivas do trabalho, quando o artigo 39, então, parágrafo 1º, agora, parágrafo 2º, depois da emenda constitucional 19, estendeu esses incisos, não fez em relação a esse reconhecimento de acordos e convenções coletivas de trabalho. Então, senhores e senhoras, meus amigos e minhas amigas, permitam-me chamá-las assim: o Supremo coloca, na década de 90, no momento de redemocratização, no momento em que há uma efervescência normativa e constitucional, coloca uma pá de cal nesse processo de negociação coletiva. E mais, edita um decreto, o 1480, dizendo o seguinte, regulamentando o direito de greve, e dizendo que se houver greve, o patrão Estado está autorizando a cortar os dias parados. Então, nós temos, nessa quadra histórica, no início da década de 90, com o processo de sindicalização de todos vocês, né, com a possibilidade, vislumbrando a possibilidade de retabular negociações coletivas para alcançar melhores condições de trabalho, por conta de um dispositivo da Lei 8.112, que poderia se espraiar, como sempre o é, para os estados e para os municípios, o Supremo sepulta esta possibilidade. Do ponto de vista formal, é óbvio, porque vocês, por conta disso, não deixaram de negociar e não deixaram de fazer greve. As negociações continuam no âmbito do serviço público, sem problemas, vocês, né, sem essa institucionalização e sem a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário. E, em seguida, com a assunção de um novo governo, no ano de 2003, se apropriando de uma experiência da Prefeitura de São Paulo, que implementou naquele município, cria-se a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Cria-se a Mesa Nacional de Negociação Permanente, uma portaria interministerial. Eu estava no Ministério do Planejamento no dia do lançamento, uma festa. Por quê? Porque, a despeito de não ter na Constituição norma que preveja a negociação coletiva, a despeito do Supremo Tribunal Federal
ter sepultado a possibilidade institucional de os servidores públicos, no intermédio de suas entidades, entabular negociações coletivas e chegar ao resultado. E o fundamental para o servidor público é chegar ao resultado da negociação coletiva. Esse é o objetivo. Até na iniciativa privada, nas nossas relações pessoais, se você faz um acordo, você quer o cumprimento daquele acordo. Você quer a efetividade, você quer que aquilo que vocês pensaram se concretize. Né? Então, a despeito de tudo isso, 2003 me parece que é um novo marco. Por quê? Porque pretende-se, ainda que por intermédio de uma portaria, a institucionalização da negociação coletiva. E, claro, criaram-se mesas temáticas de relações sindicais, de questão de ambiente de trabalho, de questão de remuneração, de questão previdenciária, que acabamos de ter a exposição do Dr. Delúbio aqui, e se pretendeu nessas mesas que se avançasse na negociação coletiva com vistas à celebração de acordos. Princípios foram colocados naquela portaria: princípio da boa-fé, princípio da lealdade, princípio da transparência, princípio da legalidade, princípio da indisponibilidade do interesse público, ou seja, todos os princípios do direito administrativo estariam contemplados nessa mesa de negociação. Não se pretendia nada fora do ordenamento jurídico, mas sim a possibilidade de ter um resultado concreto para essas negociações coletivas. E o que acontece, meus amigos e minhas amigas? Na primeira queda de braço, reforma da Previdência, emenda constitucional 41, reforma da Previdência. E aí, o que o governo federal fez? O governo federal disse: olha, tudo bem, a gente negocia questões sindicais, nós negociamos questões remuneratórias, nós negociamos ambiente, meio ambiente, trabalho, mas Previdência não. Previdência eu já fechei, disse o governo, e vou encaminhar ao Congresso Nacional. Ora, se a mesa recém-criada era para debater essa questão, como é que não se levaria a reforma da Previdência, que acabou mudando com a emenda constitucional 41? Isso, de uma certa forma, inviabilizou, naquele momento, nos anos 2003, 2004, que se concretizasse essa negociação coletiva da forma que se pretendeu com a Mesa Nacional de Negociação Permanente. Claro que isso continuou acontecendo, mas de uma forma não planejada, como tinha sido planejado, porque os sindicatos servidores públicos se sentiram traídos por conta dessa atitude do então governo. Estávamos no primeiro ano do governo do ex-presidente Lula, né? E claro que vocês continuaram, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, nessa negociação coletiva, algumas com efetividade, outras sem efetividade. E o próximo passo, que aí eu gostaria de dedicar um pouco mais, porque é mais atual, já que estamos falando de avanços ou não, foi a ratificação da Convenção 151 da OIT. Né? Agora, nessa década, houve a ratificação dessa convenção que trata, né, da possibilidade de organização sindical de serviço público e a possibilidade de negociação coletiva do serviço público. E aqui um parêntese, peço licença a vocês, porque quando a gente fala de Organização Internacional do Trabalho e de convenções, né, da sua produção normativa, e no âmbito do direito sindical e do direito coletivo do trabalho, a gente tem que estar atento à seguinte situação. Primeiro, duas convenções fundamentais que estão contidas na Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho de 1998, perdão. A OIT elegeu 4 temas fundamentais e colocou numa declaração: liberdade sindical e negociação coletiva,
abolição do trabalho infantil, abolição do trabalho forçado e a questão de gênero, de igualdade, de isonomia. Esses 4 temas, em 2 convenções de cada tema, estão na Declaração dos Princípios de Direitos Fundamentais da OIT de 1998. E qual a razão dessa declaração de princípios? Independentemente dos países ratificarem as respectivas convenções, eles têm que observá-las, ainda que sejam os seus princípios. Ou seja, no nosso caso, a Convenção 98, que trata da organização sindical e fomenta a negociação coletiva, e Convenção 87, que trata da liberdade sindical, que nós não ratificamos, né, que está tramitando no Congresso Nacional desde 1951, até hoje está tramitando, mas não foi aprovada. Nós temos que observar os seus princípios. Isso é importante, porque eu vou fazer um link ao final com essa situação da Convenção 151. Então, essas convenções de direito sindical, ainda que a 87 não seja ratificada, nós temos que observá-las por conta da Declaração de 1998. Aqui eu fecho um parênteses e volto para a ratificação da Convenção 151. Mas antes da Convenção 151, isso é pouco explorado, inclusive na academia e pelos servidores públicos, nós ratificamos a Convenção 154. A Convenção 154 ela é específica para a negociação coletiva. E vejam, senhores e senhoras, prevê até a possibilidade de negociação para as Forças Armadas. E está ratificada, é norma internalizada. Então, existe norma que prevê a negociação coletiva para os servidores públicos. O que fez a Convenção 151? Trouxe os elementos da Convenção 87, de liberdade sindical, trouxe os elementos do fomento da negociação coletiva da Convenção 98, que expressamente diz que não se aplica aos servidores públicos, aos funcionários públicos, a 98 não se aplica, está lá expressa, e trouxe um pouco da Convenção 154, né? Porque ela foi precursora da efetivação da negociação coletiva em todos os ramos da atividade econômica, inclusive do setor público. Então, nós temos hoje, dentro do marco legal, do marco normativo, a possibilidade de termos essa negociação coletiva com base nesses instrumentos. E a Convenção 151, mais especificamente. Tem gente dizendo que a Convenção 151 não é auto-aplicável, que ela é uma declaração de princípios, que ela não serve para, de fato, institucionalizar a negociação coletiva. Mas ela traz elementos, se conjugada com a Convenção 154, de vocês terem, sim, um procedimento para a negociação coletiva. Porque, no serviço público, vejam só, né, no âmbito federal, podemos falar de âmbito estadual e de âmbito municipal. Várias categorias que fizeram greve no ano passado celebraram acordo para receber um reajuste agora, em agosto do ano que vem. Quantas vezes o patrão de vocês, o Estado, descumpriu aquilo que acordou em mesa de negociação? Quantas vezes aquilo que foi prometido, que foi negociado, que foi assinado, que foi celebrado, foi descumprido pelo patrão de vocês? Então, não nos surpreendamos se agora em agosto o governo Temer, se passar de fato o impedimento que deve passar, né, por conta dos votos do Senado, não retroceder e não conceder esses aumentos. E aí a gente entra na questão do avanço ou do retrocesso. Porque vejam, se isso acontece na iniciativa privada, o que o Sindicato Trabalhador na iniciativa privada tem? O dissídio coletivo, a ação de cumprimento, a possibilidade de um judiciário vir
e determinar o cumprimento daquilo que foi assinado. E o que nós temos no caso dos servidores públicos? Tribunais de justiça, que também são patrões. Uma palestra dessa que eu faço, que fiz certa vez para a FENAJUF, os servidores da FENAJUF, eles ficam desesperados, porque vejam, a quem eles vão recorrer? Os servidores judiciários não podem recorrer ao judiciário, porque o judiciário é o patrão, é o presidente do tribunal que assinou e não cumpriu, e é o presidente que vai receber a ação para julgar o cumprimento ou não daquilo que foi acordado. Então, é esta falta de você dar efetividade, de cumprir aquilo que foi negociado, que mais angustia o serviço público. Se você vai falar de negociação coletiva no âmbito do serviço público, meus amigos e minhas amigas, é um processo diferente dos trabalhadores da iniciativa privada, porque o aumento remuneratório de vocês concorre com uma ponte, concorre com o hospital, concorre com políticas públicas. E se vocês e a população não convencerem a população, os usuários do serviço público, que para ter um serviço público digno, um serviço público de qualidade, você precisa valorizar e remunerar o servidor público, vocês não vão vencer essa batalha. Vocês não vão vencer essa batalha. E, sobretudo, a carreira de vocês que vai lá e morde, né? Vocês mordem, vão lá, pegam, né? Vocês falam de auditor, opa, auditor, calma, você vai lá no auditor, vocês, né, cumprindo essa função essencial, essa carreira típica que são vocês, né? Então, vocês ainda estão num patamar acima, né? Quando você vai tratar, vocês imaginem o município, imaginem os servidores de município, que ainda são muito seletistas ainda nos municípios. Então, quando você fala de negociação coletiva no serviço público, você tem que envolver o parlamento, que depende de lei, depende de... Como que uma negociação coletiva de servidor público não tem alguém do orçamento negociando com vocês, para saber se vai ser aprovado ou não, como é na Espanha, como é em vários países de democracia consolidada. Nós não somos uma democracia consolidada, passamos por 2 processos de impedimento, Estado Democrático de Direito, instituições funcionando. Por que não tratar de forma civilizada vocês, servidores públicos, no momento da negociação coletiva? Traz o parlamento para discutir a questão orçamentária, traz a sociedade, o usuário do serviço público, porque negociação coletiva não é só para aumento, é para melhoria de condições de trabalho de vocês e melhoria do atendimento ao público. Vocês são servidores públicos, né? Eu gosto de dizer isso para juiz, né? Ministro, embargador. Vossa Excelência é servidor público, né? Lembrar, olha, eu sou servidor. Eu pago, nós pagamos o subsídio de Vossa Excelência. Então o senhor tem que atender, sim, tem que atender advogado, tem que atender o presidente do sindicato. Sou servidor, pois você não vai atender, né? Então você precisa conjugar esses elementos subjetivos para que no material, no concreto, você tenha resultado e seja o caminho, claro que o mais tranquilo possível. Perfeito não vai ser, mas você tem que ter esse caminho pavimentado para você ter efetividade àquilo que os senhores conseguiram na negociação coletiva. Porque, via de regra, isso não acontece. O que foi subscrito não é cumprido. Nós tivemos agora, recentemente, a greve e talvez isso possa ser um marco, né? Nessa questão de institucionalização. Eu advogo para a FASUBRA, um coletivo jurídico que é a Federação dos Sindicatos Trabalhadores das Universidades. Fez uma greve mais longa da história deles no ano passado, foi 120 e tantos dias, 130 dias. A Universidade Federal de Goiás aqui certamente sofreu com essa greve. E nessa greve foi celebrado o termo de acordo, mas com uma peculiaridade. E aí eu já entro um pouco no segundo assunto da greve. Em 2014, as universidades fizeram greve, os trabalhadores fizeram greve, a AGU e as universidades, escolas técnicas, ajuizaram
um dissídio no STJ, uma petição. Está lá o processo no STJ da relatoria do ministro Napoleão Nunes Maia Filho. O ministro Napoleão concedeu a liminar. Qual o pedido clássico de greve? Cortar os dias parados, óbvio. O que o Estado vai? Ele vai negociar? Não, ele vai pedir a punição de vocês, o corte dos dias parados. Napoleão concedeu a liminar para mandar suspender o pagamento dos dias parados. Em parte da declaração da Federação e dos sindicatos, pelo ministro, como é que vai mandar cortar os dias parados se a greve não foi julgada ainda? Não sabe se a greve é abusiva ou não. E o governo se recusa a negociar. Por isso, juntou todos os ofícios de pedidos de negociação e o governo se recusou a negociar. O que o ministro Napoleão fez? Deu efeitos modificativos aos impactos da declaração, dizendo, olha, tudo bem, suspendo o corte dos dias parados, até que se comprove se houve ou não efetivamente a negociação coletiva. Perfeito. As partes voltaram, terminou a greve, chegaram à negociação coletiva. Greve do ano passado, de 2015. O que nós fomos para o dissídio? Falamos, lá para o ministro Napoleão. Ministro Napoleão, o senhor disse, suspende o corte dos dias até que as partes comprovem que negociaram. Nós suspendemos a greve. Fomos à mesa de negociação e acreditando que o governo cumpriria a sua palavra. E o governo não cumpriu. E um ano depois nós estamos aqui, ministro, de novo, pedindo para Vossa Excelência mediar esse processo de negociação coletiva. E o ministro não determinou que se comprovasse se estava ou não havendo a negociação coletiva e se recusou a dar o despacho mandando cortar os dias parados. Resultado, na mesa de negociação, o doutor Sérgio Mendonça, não está mais, que saiu, nós fechamos o acordo. E, em relação aos dias parados, havia uma proposta da FASUBRA e dos seus sindicatos de se colocar o trabalho em dia das universidades, fazer a compensação dos dias parados. O governo disse que não. E aí nós falamos, olha, e se o ministro Napoleão homologar? Aí o Sérgio acordo celebrado em mesa de negociação. E aí, por que isso? Porque isso você consegue dar efetividade. Não vai descumprir aquele termo que deveria ser solene, que deveria ser um termo a ser cumprido, assinado pelo secretário, pelo ministro, pelos sindicatos, pelos trabalhadores, pelos seus representantes, e o governo descumpre. Nós teremos uma decisão judicial. E é isso, para entrar no segundo tema do direito de greve. Porque, minhas amigas e meus amigos, vocês, servidores públicos, só fazem greve quando é a última alternativa. Eu advogo para servidor público desde 1991. Quantas greves foram feitas para quê? Para começar a negociação coletiva. Nós tivemos uma greve dos professores das universidades de 2001, que o ministro Paulo Renato, então, ministro da Educação, só se sentou à mesa para negociar 68 dias depois de greve, depois que nós conseguimos eliminar no STJ para não cortar os dias parados, para começar a negociar. O servidor, o trabalhador acha que fazer greve é bom. É bom? Não é o ócio remunerado da aposentadoria, não é o ócio que você vai ficar lá sendo. Não, né? Você tem, é um meio de pressão para você alcançar os objetivos que foram deliberados em Assembleia. Então, a greve deve ser utilizada como último recurso. E, no caso de vocês, a greve é utilizada como, muitas vezes, para iniciar o processo de negociação coletiva. Mas a greve, e já entrando aqui na segunda parte, e depois eu faço o fechamento com a negociação coletiva, já que estão ambas, como diria um amigo meu sindicalista, ambas as duas conjuntamente ligadas, né?
tem um amigo meu que chama o juiz de meretríssimo. Cadê o meretríssimo? O meretríssimo não é meretíssimo, onde já se viu meretríssimo, não pode chamar um ministro de meretríssimo. Era o dirigente sindical dos Correios. Mas, enfim, no que diz respeito à greve e, enfim, atualização, eu também faço esse corte, né, de 1988, não poderia deixar de ser, que vocês tiveram o direito de greve assegurado na Constituição, 88. Nos tempos da lei complementar, que nunca veio. Aliás, ela mudou de lei complementar para lei específica e continua, e pode virar decreto, portaria, né? Porque no Brasil, às vezes, uma portaria vale mais que a Constituição, né? Então, eu costumo brincar também que em cada vara do trabalho, em cada gabinete, tem um Código de Processo Civil. Vocês tiveram esse Código de Processo Civil, né? Tem vara, uma vara do trabalho, uma vara no TJ do lado do Distrito Federal, que diz, não, aqui nós não vamos aplicar o novo Código Civil, não. A gente não está aplicando o novo Código de Processo Civil, não. Não, ainda não estão. Bom, mas qual é o código que estão de vocês? Complica para a gente saber o que vocês estão utilizando, já que a lei não está valendo. Mas a greve de vocês, que depende de lei até hoje, aí só para a gente encurtar e chegar no que efetivamente me parece mais importante, que pode subsidiar a discussão de vocês, é essa questão do mandado de instrução número 20, né? O mandado de instrução número 20, ele foi o 20º, óbvio, a ser ajuizado no Supremo Tribunal Federal. E foi julgado em 1994, numa greve de policial federal, em que até os tanques foram para as ruas, e aí o Supremo disse, tudo bem, servidor público, você tem direito à greve, mas só pode exercê-la quando houver a lei complementar, regulamentando. E vocês, servidores públicos, né, claro, ótimo, o Supremo Tribunal Federal, vamos aguardar a lei de greve para fazer greve. Óbvio, né, não pode fazer, a gente não vai fazer. E claro que não, greve é um fato social, vocês sabem disso, nós sabemos disso, não tem como você segurar. Quando o direito vem para regulamentar, ele vem para impedir, para cercear esse fato social. E como é um fato social que eclode, você não consegue impedir. O policial não pode fazer greve, o militar não pode fazer greve. Quantas vezes nós vimos, só botar no Google, né, hoje, como é que a gente viveu tanto tempo sem o Google, hein? Fico imaginando, jogar no Google, greve da Polícia Militar da Bahia, greve da Polícia Militar de Minas Gerais, vai aparecer o policial dando tiro, fazendo greve. Só um parênteses, greve de policial não pode estar armado, gente. Se eu vou fazer greve, eu deixo a minha arma, né? Pode. Mas enfim, a greve não pode fazer, eles fizeram as greves armadas. Então, por conta dessa greve da polícia, o Supremo disse, não pode. Um voto vencido, né? De quem era o voto vencido, uma chance. Marco Aurélio. O que o ministro Marco Aurélio fez no voto dele? Mandou aplicar a lei de greve e iniciativa privada. Ficou vencido ele e o ministro Veloso. Mais um, agora não lembro o nome. Então, e aí, o Supremo disse que não pode ter greve. O decreto que eu já me referi a vocês, mas vejam, já que estamos falando de avanço ou não, minhas amigas, meus amigos, quando a gente tinha só o decreto, a gente conseguia eliminar para vocês fácil, para não descontar os dias parados, porque o juiz federal olhava, mas espera aí, um decreto regulamentando o artigo 37, inciso 7 da Constituição, o decreto regulamenta a Constituição inconstitucional, não pode, é punição, não pode. Então, o governo que não negociava, o governo que queria punir vocês por estar fazendo greve, acabava retrocedendo, sentando-se à mesa e fazendo negociação coletiva, mal ou bem, para chegar com resultado, porque tinha a questão dos dias parados que mandavam pagar os dias parados às liminares. Mas aí vieram aqueles dois mandatos de injunção, e eu estou tentando achar aqui na minha cola os números, mas eu acho que vocês já têm esses números, 702, 700 e alguma coisa, que trata que, mudando a jurisprudência, disse,
Já que não tem lei, aplica a lei da iniciativa privada, a lei 7.743 de 1989. Minhas amigas e meus amigos, a lei de greve da iniciativa privada tem outra lógica. Tem a lógica da negociação coletiva, do acordo coletivo e do dissídio coletivo. A Transpetro estava em greve, né? Não, tem outras notícias da Transpetro, né? Além do ex-presidente. A Transpetro estava em greve, chegaram a um acordo do TST, mediado pela ministra Kátia. Chegaram a um acordo. Então, é outra lógica a lei 7783/89 da greve da iniciativa privada. E, como o ministro Gilmar, no seu voto, foi o relator que disse, olha, greve de servidor público igual a greve de trabalhador, né? Então, vai para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Tribunal Regional Federal, imaginem, Tribunal Regional Federal da primeira região, pega uma segunda de Estado, região norte, Bahia, Minas Gerais, Federal, aqui Goiás, né? E categorias nacionais, Superior Tribunal de Justiça. O que esses tribunais deveriam fazer? Atuar como os tribunais trabalhistas. Tem greve? Vem cá, patrão. Chama o secretário, chama o ministro. Vem, senta-se à mesa. Cadê a pauta? É isso aqui? Vamos chegar a um acordo? Vamos chegar a um acordo. Mas o STJ não faz isso. O TRF não faz isso, o Tribunal de Justiça não faz isso. Então, como é que eu vou aplicar a lei de greve que prevê isso na iniciativa privada, essa forma de tentativa de composição, para vocês, servidores públicos? A gente tem alguns avanços. Esse do ministro Napoleão, mas que é uma voz isolada ali do Tribunal, no STJ. A grande maioria faz o quê? Greve, suspende os dias da suspensão do contrato de trabalho, logo não é devido o pagamento. O ano passado, iniciou-se o julgamento no Supremo claro, né, convenientemente, greve no Judiciário, né, por conta do aumento, greve forte, o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, pensando gravado, né? Mas enfim, o que o presidente do Supremo Tribunal Federal fez? Tirou esse processo e levou a julgamento. Exatamente quando o movimento de greve do judiciário recrudesceu. Claro, os caras estavam sendo enrolados. Os caras foram enganados, enrolando, e aí radicalizaram. Pegou esse recurso repetitivo para decidir sobre o julgamento dos dias parados. E qual o voto que veio? Não sei se de encomenda, mas veio do ministro Toffoli. Greve, suspende o vínculo do servidor. Se suspende o vínculo do servidor, não tem que haver pagamento dos dias parados, a não ser que seja greve por falta de pagamento. Bom, vamos ver se os estados estão atrasando os pagamentos. Se tiver greve agora, vai se manter essa jurisprudência, né? Vai se manter essa jurisprudência, né? Porque agora é o clássico, está parcelando, bom, não pode fazer greve. E se for para um estado de necessidade, alguma coisa, né, o imponderável. Aí não, aí pode descontar. E como funciona na iniciativa privada? Como funciona na iniciativa privada? Na iniciativa privada, você tem várias posições. Até você diz, olha, tem julgamento que manda compensar, que o serviço tem que ser feito. Vocês não vão ter que voltar para auditar as empresas. Os serviços vão acumulados, vocês vão ter que trabalhar. Vocês vão receber. Universidade, então cancela o semestre. Esse semestre está cancelado, teve a greve. Não, vai haver reposição dos dias parados e vocês têm que receber. E aí o voto divergente do ministro Fachin, ele disse, olha, eu não posso punir previamente. O que acontece? O Estado pune, desconta os dias e acabou? Não, só pode haver o desconto por decisão judicial, senão eu estou invertendo a ordem, eu estou já punindo o servidor que está em greve e o Estado patrão que não negocia, que não cumpre o que acorda, fica beneficiado, né? Então, o César Brito teve de manhã aqui, eu e ele, mais dois colegas, dividimos a tribuna do Pleno do Supremo nesse processo, e acredito que os ministros
estava assim pensando, esse pessoal do sindicato vai vir e falar, não pode cortar, porque tem direito. Não, olha só, é isso. A gente quer julgar o conflito. É o conflito que precisa ser resolvido. Então, julga o conflito primeiro, decide, se lá na frente, aí depois a gente vai ver se vai compensar, se não vai compensar, se vai pagar ou se não vai pagar. O que a gente está até disposto, se for o caso, a ter os dias contados. Mas a gente quer negociação, a gente quer o concreto. Nós queremos aquilo que a gente negocia ser respeitado e depois, se for o caso, haver a questão da negociação. Até porque, no âmbito do setor público, nas greves, pelo menos no âmbito federal, são vários decretos que o governo chegava, bom, acabou a greve do INSS, decreto, vai trabalhar no sábado, vai fazer mais horas, tal, eu não vou descontar os dias. Isso está institucionalizado, vocês sabem disso, né? Então, a prática é essa, vai ser colocado, o serviço vai ser colocado em dia. E claro, greve não é para você deixar de receber, não é para isso, vocês estão lutando para ver um direito reconhecido. Então, meus amigos e minhas amigas, já caminhando para o final, né, a greve como um instrumento democrático de defesa da cidadania é uma reação pacífica e ordenada contra atos que impliquem direta ou indiretamente respeito à dignidade da pessoa humana. Eu acho que é isso. No momento em que você impede a greve, no momento que você inviabiliza a greve, no momento que você pune uma greve sem motivo, você está atingindo a dignidade de vocês, servidores públicos. A dignidade na defesa de condições melhores de trabalho, de condições melhores de remuneração, para poder prestar um serviço melhor. Para poder prestar um serviço melhor. O servidor público é aquele que coloca o paletó na cadeira e vai passear e está dando paletó. Não é isso, não. Vocês têm uma atividade preponderante. E para mim, que estudo, que me dedico a essa matéria, não tem melhor solução do que a autorregulamentação. Eu acredito que o dia que nós chegarmos a um patamar civilizatório razoável, nessa relação do Estado, que não é democrático, quando lida com vocês, servidores públicos, o dia que nós chegarmos nesse patamar civilizatório, né, talvez a gente consiga ter a autorregulamentação. É isso que tem que ser. Vocês é que sabem, junto com o patrão de vocês, os serviços mínimos que precisam ser atendidos, quem vocês vão, quais as fiscalizações que precisam ser interrompidas, que podem ser interrompidas, quais as que não podem, qual o efetivo mínimo, já tem eliminado testando, devia eliminar para que 90% fique trabalhando. É greve, né? Então é a autorregulamentação. Há que se ter essa maturidade de Estado patrão, de sindicatos e servidores públicos, para que vocês façam essa autorregulamentação do exercício do direito de greve. E no que diz respeito à negociação coletiva e aos acordos, acredito sim que nós temos mecanismos legais para viabilizar a institucionalização da negociação coletiva. A institucionalização, ou seja, celebrar o acordo, outro nome que vocês querem dar, projeto de lei, anteprojeto de lei, carta de compromisso, uma vez celebrado, ele deve ser cumprido, seguir o seu líder e, se não der certo, execução no Poder Judiciário. Algumas decisões em relação à punição nós temos na STJ, da Polícia Federal, que estava no termo de acordo celebrado com a União, dizendo que não ia punir por conta da greve. PAD punindo por conta da greve, por a Justiça da STJ disse, não, isso é um título, não pode punir, porque está lá previsto que não ia punir, logo afasto a punição, afasto a demissão. Com essas breves e informais palavras, pedindo escusas por alguma falha que tenha acontecido, mais uma vez renovo os meus agradecimentos e as minhas desculpas por não ter estado aqui. Espero ter podido contribuir com vocês para a discussão dessa importante categoria, dessa importante federação, que presta um serviço relevantíssimo ao nosso país. Muito obrigado pela sua atenção.